Você já deve ter visto muito por aí o pessoal falando, a taxa Selic subiu, a alta da taxa Selic, mas o meu intuito com esse vídeo é abrir os seus olhos para as oportunidades que essa alta da Selic trouxe aí em renda fixa. Eu defendo sim a ideia de que todo investidor, todo mundo que investe aí focado no longo prazo tem que ter um pouquinho aí de fundos imobiliários, um pouco em ações, uma parte aí do patrimônio também investido em renda fixa, uma parte dolarizada, uma parte também do seu patrimônio ali exposta ao ouro, porque eu acredito que dessa forma, você investindo de uma forma mais diversificada em várias classes de ativo, você consegue aproveitar melhor as oportunidades e os ciclos do mercado. A Selic ela pode chegar a uma taxa um pouco ainda mais alta do que ela já vem apresentando no próximo ano e talvez traga até mais oportunidades interessantes em renda fixa. A Selic hoje ela está no patamar aí de 7,75 e eu trouxe alguns investimentos em renda fixa que eu acho que são oportunidades interessantes devido a essa alta da Selic aí no último mês. E só lembrando, galera, como sempre, isso não é nenhuma recomendação nem de compra nem de venda desses investimentos, é só algo que eu acho interessante que eu estou trazendo aqui para você para te ajudar e a título de conhecimento, certo? Isso não é uma indicação. Eu separei alguns investimentos que, no meu ponto de vista, são investimentos interessantes em renda fixa e se a Selic permanecer subindo, tendo essa alta aí no ano que vem, eu acredito que esses investimentos fiquem ainda mais interessantes. E o primeiro investimento que eu separei aqui é o CDB do Banco Bari. Eu vi ali que os CDBs ali do Banco Bari eles estão girando em torno ali de mais ou menos 110% do CDI a 120% do CDI. Isso dá em torno aí de 8,52% a 9,30%, o que é uma rentabilidade interessante, mas se você for parar para pensar, isso sem descontar o imposto de renda, mas se você for parar para pensar, ainda é abaixo da inflação. Isso é um ponto interessante de ser levantado aqui. Mesmo tendo essa alta rentabilidade, ele ainda está rendendo abaixo da inflação. Mas o que eu quero trazer aqui de interessante é que após 6 meses, esse CDB especificamente que eu trouxe, ele vai ter liquidez diária. Então, para fazer algum tipo de reserva nesse CDB acaba sendo interessante, tá? Então é um investimento que você pode sim levar em consideração, mas tem que pensar nisso que eu acabei de falar, que apesar de ter uma rentabilidade interessante, ainda acaba perdendo um pouquinho para a inflação. Outro CDB que eu achei interessante é o CDB do Banco BMG. Ele está pagando ali em torno de 110% do CDI, como eu disse, já está rendendo em termos de rentabilidade, está tendo aí uma rentabilidade de 8,30%, isso sem descontar o imposto de renda, porém esse CDB ele tem liquidez diária, então é interessante para uma reserva de emergência de repente, porque você vai poder sacar o dinheiro a qualquer momento e é diferente de algumas contas remuneradas e alguns CDBs de liquidez diária que pagam 100% do CDI. Esse CDB especificamente ele está pagando aí 110% com liquidez diária. Então eu acho sim um investimento interessante para esse tipo de situação, para de repente uma reserva de oportunidade, uma reserva de emergência, para esse tipo de caso, não para um investimento de longo prazo. Para investimento de longo prazo, tem outros investimentos que são até muito melhores, que vão te trazer uma rentabilidade melhor. E falando em investimento de longo prazo, eu separei uma LCI também do Banco Bari. É uma LCI que eu achei interessante, que ela está pagando IPCA mais 4,5%. O IPCA, para quem não sabe, está girando em torno aí, no acumulado, né, de 12 meses, em torno de mais ou menos 10%. Então, essa LCI vai trazer de rentabilidade 14,5%, somando aí o IPCA acumulado nos últimos 12 meses, mais os 4,5%. Mas é lógico que para trazer esse tipo de rentabilidade, o IPCA ele vai precisar se manter mais ou menos nessa casa aí de 10%. Lembrando que rentabilidade passada não significa rentabilidade
futura. Pode ser sim que o IPCA ele venha cair um pouquinho, então talvez não traga aí os 10% que o IPCA tem no acumulado de 12 meses. Mas, mesmo assim, mesmo descontando a inflação, você vai ter um ganho aí de 4,5%. E lembrando que a vantagem de investir o seu dinheiro aí em uma LCI é que você é isento de imposto de renda. Então é praticamente líquido esses 4,5%. É óbvio que tem outros investimentos interessantes que estão trazendo algumas oportunidades aí também em renda fixa. Eu não vou falar deles aqui, pode ser que eu fale em um outro vídeo, mas se você for procurar, você vai encontrar investimentos muito bons em renda fixa. Esses são só alguns exemplos que eu encontrei que eu considero bons investimentos dependendo do seu objetivo, certo? Eu espero que eu tenha te ajudado aí com essas dicas. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Não esquece de se inscrever no canal porque tem conteúdos novos toda semana, um conteúdo que vai agregar bastante valor aí à sua vida, certo? Não esquece de deixar aquele like e te vejo no próximo vídeo.